Tá, então vamos lá, tá? Bom, começando do zero aqui, vou gravar criar um novo projeto Android Studio. Vou chamar o projeto de Hello World Android 2. Vou colocar API Level 21, tá? Android 5. Vou criar uma tela vazia, tá? Como a gente está sem internet, se eu criar uma tela do tipo básica, essa tela básica aqui, ele tem alguns componentes que ele vai tentar baixar do site do Google como dependência, e aí eu não vou conseguir porque eu estou sem internet. Então eu vou criar uma tela vazia, por enquanto isso aí vai ser suficiente para a gente, tá? Dois detalhes aqui, né, que a gente falou aula passada. Eu tenho o nome da tela e eu tenho o nome do arquivo de layout com os componentes visuais de tela que eu vou utilizar, tá? Então aqui o nome da minha tela vai ser Activity principal e o nome do layout que ele vai gerar vai ser esse Activity underline main. Aqui ele vai gerar dois arquivos. Um arquivo XML que representa a tela que eu estou trabalhando, com o layout dela, e um arquivo Java que vai ser a classe que eu vou programar o comportamento daquela minha tela. Tá? Quando eu clicar em Finish aqui, ele vai configurar algumas coisas. Como eu não adicionei nenhuma dependência, eu acho que ele não vai precisar baixar nada aqui, tá? Então, beleza. Relembrando o que a gente fez ontem. Rapidinho. Relembrando aqui o que a gente fez ontem, tá? Aqui do lado esquerdo, eu tenho esses três elementos aqui. Eu tenho eu tenho três pastas, que é a pasta de recurso, a pasta com o arquivo Java e os código-fonte que eu estou gerando, e um arquivo com os manifestos que descrevem toda a minha aplicação. Já já a gente volta um pouquinho mais para esses manifestos. Então, se eu vier aqui em recurso, ó, recurso para o Android arquivo de layout com toda a configuração de tela que eu estou criando, string, imagem, tá? Que mais? Os ícones que eu estou usando na minha aplicação e por aí vai, tá? Aqui dentro da pasta de recurso, na pasta layout, eu tenho o meu arquivo de layout principal. Então, quando eu mandar abrir aqui ele, vou tentar aumentar isso aqui um pouquinho. Tá? Então aqui eu tenho a tela do meu celular que eu vou criar, tá? Essa tela aqui eu vou entrar daqui a pouco um pouco mais de detalhes sobre ela, mas só relembrando o que um aplicativo Android é. Programar em Android é fazer duas coisas, especificar a tela e programar o comportamento daquela tela. Então a tela que vocês vão construir no arquivo Android vai ser a mesma tela que vocês estão acostumados a trabalhar com outros ambientes. Eu tenho um arquivo descrito numa linguagem de marcação que o sistema operacional vai interpretar aquela linguagem de marcação e desenhar a tua tela. Esse processo de interpretar o arquivo na linguagem de marcação e fazer o desenho da tela, no Android é chamado de inflar a tua tela. Por que inflar? Porque ele pega um arquivo XML desse aqui, ó, e para cada componente que tu está declarando que tu quer utilizar, ele vai pegar aquele componente, fazer a instanciação como se fosse um objeto Java normal para quem está acostumado a trabalhar com Java. É uma instância de uma classe Java. Para cada componente de tela que eu estou colocando, ele infla esse componente e cria uma instância de uma classe Java para esse objeto. Aqui não é Java, né? Aqui é um objeto Android. Vai virar um bytecode no DEX, nos arquivos DEX, tá? Mas é como se fosse um similar de uma classe, de um objeto Java. E ele vai fazer o desenho da tela posicionando, de acordo com esse arquivo que eu estou criando aqui, a gente vai já ver como é que eu monto esse arquivo, posicionar todos os elementos Java, todos os elementos de tela nessa tela que eu estou mostrando, tá? Então inflar é isso. E ele só infla o teu aplicativo uma vez.
Quando tu clica no ícone lá do aplicativo para ele ser inicializado, ele vai inflar todas as telas do teu aplicativo à medida que tu vai utilizando essas telas e vai guardando em memória aquela tela inflada. Tá? Então ele só infla as tuas telas uma vez. E a partir daí ele fica reusando aquelas telas que estão infladas. Quando eu minimizo o aplicativo, por exemplo, e eu vou utilizar um aplicativo de um outro desenvolvedor, e aí o usuário vai e volta para o teu aplicativo, aquelas telas que já foram infladas, elas são mantidas. Tá? Então, por enquanto, a única coisa que a gente sabe até agora é que essa tela que está sendo desenhada aqui, quando eu mandar executar no meu emulador, vou mostrar aqui, eu podia mandar executar no celular qualquer, o meu está conectado, ele reconheceu aqui. Quando eu mandar executar esse aplicativo no meu celular, ele vai inflar a tela e vai mostrar a tela. Tá? Então, do jeito que essa tela está aqui, ela está inflada, ou seja, os elementos que eu descrevi no arquivo XML foram transformados em objetos, esses caras estão em memória e eles estão prontos para ser utilizados. Então, aqui eu tenho uma tela toda, dessa parte azul que tem o meu título, até aqui embaixo é tela do meu aplicativo, e a única coisa que eu tenho é um label com o texto Hello World colocado dentro dele. Tá? Mas isso aqui já está inflado e funcionando, executando. Se eu vier aqui minimizar o meu aplicativo, por exemplo, o simulador aqui ele está... se eu minimizar esse aplicativo, já ele entra aí, tá? Não vai não. Quando eu minimizo o aplicativo, que eu volto a trazer esse aplicativo de volta para a minha tela, eu tenho a tela, tá? Beleza, então aqui eu tenho o meu arquivo Java, que é o meu arquivo de especificação de tela, de desenho de tela que a gente vai trabalhar. Eu tenho uma classe Java, e dentro do pacote Java eu tenho minha primeira tela, que é a mainActivity.java. Então essa mainActivity.java aqui é onde eu vou programar todo o comportamento de resposta a eventos de tela. Então se eu precisar, por exemplo, clicar em botão, atualizar item de uma lista, responder a evento de tela, clique longo, zoom in, zoom out, arrastar, tudo isso são eventos de tela que eu consigo configurar, que a tela vai detectar o evento em um determinado componente, mas a programação de como é que eu vou tratar aquele evento que o usuário fez vai ser em Java. Então, por exemplo, se o usuário clicar em um botão, eu tenho um método que vai ser executado quando aquele botão for clicado. Vai estar nesse arquivo Java aqui. Se vocês lembrarem, eu criei a minha tela principal com o nome mainActivity. É o mesmo nome desse arquivo Java que está criado aqui. Ó. Então, a hora que eu vou ali pelo criador de telas e mando criar uma nova tela, ele sempre gera para mim esses dois arquivos. O código Java, onde eu vou programar o comportamento da minha aplicação, e um código XML com a especificação da interface daquela tela que eu estou criando. Sempre que você vai criar uma tela, essas duas coisas são criadas para ti. Tá? Falar um pouquinho para vocês do que acontece quando a tela é inicializada pelo aplicativo. Tá? Só fazer aqui, meu pessoal, estou sem internet, aí eu estou com um problema que tenho que resolver rápido. Sempre que tu manda inicializar o teu aplicativo, o que o SO Android faz para ti? Ele vai lá no arquivo que descreve que estão todos os executáveis da tua aplicação, depois a gente vai ver que isso aí é um arquivo APK, tá? E vai inflar a tua tela, tuas telas, certo? Minimizei ele, guarda a tela em algum lugar, quando tu precisar dela, ele traz de novo para o background o foreground da aplicação. Quando a tela está aqui, ó, tá funcionando no teu celular e está pronta para ser usada pelo usuário, então ela está respondendo a qualquer tipo de evento de tela, toque, clique menu e por aí vai, a tua aplicação está no estado executando. Então ela sai do estado onde ela não existe para um estado executando. Tá? Sempre que uma tela for criada, 3 métodos são executados. O primeiro e o mais importante é o método onCreate. Vou falar só sobre ele agora. É no método onCreate que a tela é inflada.
e que todos os eventos de inicialização, todo o código de inicialização da tua aplicação tem que ser colocado. Então, eu vou instanciar minhas classes, eu vou abrir conexão com o banco, dentro desse método onCreate. Tá? Então, o aplicativo está aqui funcionando, certo? Aí o usuário, por algum motivo, resolve sair do aplicativo. Ou porque ele quer usar outra coisa, ou porque chegou uma notificação no teu celular, por exemplo. Chegou a notificação, ó, e eu vou baixar a minha abazinha de notificação. Nesse momento aqui, veja que quando a barra de notificação está aqui na frente, ou como tinha outra mensagem aqui, que era a mensagem de bateria, por exemplo, a bateria está fraca. O teu aplicativo ele sai do estado executando e ele vai para o estado pausado. Por quê? Porque ele não está mais respondendo a evento de toque na tela do celular. Quem está respondendo ao toque é outra aplicação. Ou é a barra de notificação, ou é a barra de menu, tá? Ou é o outro aplicativo que tu abriu por cima do teu, tá? Mas a partir do momento que uma tela para de responder a evento de toque, ela sai ali do evento do estado. Ela sai do estado pausado, executando, e passa para o estado pausado. Tá? Quando ela sai do estado executando e vai para o pausado, ele executa um método, que o meu celular está com mau contato ele sai do método do estado executando para o pausado, ele executa o método onPause. Então, quando ele está no pausado, duas coisas podem acontecer. Ou porque outra aplicação passou a usar a tela, a tua aplicação sai do pausado e vai para o parado, ou tu tirou a barra de notificação da frente e voltou a usar a tua aplicação, e ela passou de novo a responder a evento de toque, ele vai executar aquele método onResume. Todos esses métodos que eu estou falando para vocês aqui, a gente vai ver com bastante detalhe eles nas próximas aulas. Tá? Hoje, por enquanto, você só precisa entender o que o método onCreate faz. Mas eu vou logo dar uma visão geral de tudo que a gente está fazendo aqui, desses métodos aqui, e depois a gente volta, quando for precisando deles, a gente volta para eles. Então, do pausado, voltei para o executando, ele executa um resumo. Ele sai do pausado e parou de executar, ele vai estar no estado parado, a aplicação está em stand-by, em memória ainda, ele executa o método onStop. E aí duas coisas podem acontecer. Ou o usuário resolve voltar para a aplicação depois, que aí ele sai do pausado, do parado, e vai para o executando, e executa outros métodos, ou ele sai do parado e é destruída, a aplicação sai de memória, e o método onDestroy é executado. Ele pode sair e ir para o estado de destruído e não existir mais a aplicação por dois motivos. Ou porque o usuário matou a aplicação de propósito, porque ele não quer que ele fique executando usando bateria e por aí vai, ou porque o SO começou a precisar de recurso de memória, de processamento do hardware do celular, e ele vai matar o aplicativo mesmo para liberar esse espaço. Então o que eles dizem, como boa prática, é se você tem alguma coisa que é crítico, que você não pode perder, você tem que salvar quando tu for sair do estado pausado. Tá? Ou no método onStop, ou no método onResume. Depende do que você quer fazer. A gente vai voltar para isso depois. Então, por enquanto, só resumindo, sempre que a aplicação vai ser inicializada a primeira vez, ela não existe ainda, e ela vai ser inicializada, o método a ser executado vai ser o onCreate. Tá? Então, se vocês perceberem aqui no Android Studio, ó, o que eu tenho no método onCreate? Eu estou chamando o construtor da minha classe, passando o estado anterior da minha aplicação, lá daqui a uns 2 ou 3 semanas, eu vou falar para vocês sobre isso aqui. E depois ele chama o método setContentView, passando um arquivo de layout. Esse arquivo de layout aqui, ó, é esse arquivo de layout aqui. Tá? Então, por onde é que minha aplicação entra? Ela entra por essa minha classe mainActivity.java. Na hora que a minha mainActivity.java vai ser inicializada, ele vai executar o método onCreate. Dentro do método onCreate, eu passo para o construtor dessa minha tela aqui, que eu preciso desenhar na tela aquele arquivo de layout que eu acabei de especificar, que é esse activity_main.xml. Beleza?
Tranquilo. Vou falar outra coisa para vocês aqui sobre isso agora. Uma vez que eu digo para o SO que eu quero inflar um arquivo de propriedade, de layout, esse arquivo de layout ele vai passar a existir em memória. Então eu vou ter objetos Java, Kotlin, em memória, que vão representar cada um desses componentes gráficos que eu estou trabalhando. Botão, caixa de texto, checkbox, e por aí vai, imagem, tá? Cada um desses elementos aqui ele vai ter uma instância em memória que o SO vai gerenciar e por aí vai. Beleza. Quem foi que instanciou esses objetos? Se a gente for lembrar que, para quem já trabalhou com Java ou outras linguagens, como é que eu faço? Ó, esse arquivo aqui que eu estou trabalhando é um arquivo do tipo TextView. Ele é um componente gráfico que é uma TextView. Já vou falar mais para vocês sobre o que são componentes gráficos no Android. Tá? O que é um TextView? É um componente gráfico que tem uma região, uma área na minha tela, com um textozinho, com um label, pode ter uma imagem de fundo. Tá? Então, o que a gente fazia antes, em outras linguagens, era isso aqui. Ó. Ah, é o TextView? Então, TextView... ponto, new, alguma coisa, né? Então eu usava o new para instanciar uma classe e eu poder trabalhar com ela. No Android você não instancia na mão, como eu estou fazendo aqui, componente gráfico. Quem instancia isso aqui para ti vai ser o sistema operacional, quando ele vai inflar aquela tela que é acessando o arquivo de layout, no caso aqui o arquivo.main. Tá? Então o que o Android tem? O Android tem todo um sistema que ele por trás vai ficar gerenciando todos os componentes gráficos para que você, desenvolvedor, só consiga acesse esses componentes, altere o estado dele, por aí vai, mas não instancie. A gente não instancia componente gráfico, quem instancia isso para mim é o sistema operacional. Tá? Vou falar mais sobre isso já. Eu tenho esses dois arquivos, o arquivo Java, que é o arquivo de comportamento, né, que eu programo, e o meu arquivo XML com layout, que é o arquivo de especificação de interfaces. Junto desses dois arquivos, dentro da minha aplicação Android, toda aplicação Android tem um arquivo manifest, que é o Android Manifest, que tu especifica todos os detalhes da tua aplicação. Então tu diz quem que é tela, quem é serviço, quem é os intents e por aí, coisas que a gente vai ver ao longo da disciplina, todos vão estar especificados dentro desse arquivo Android Manifest.xml. Tá? Então eu tenho um arquivo aqui, ó. Nesse meu arquivo de propriedade, o que eu tenho? Eu tenho uma tela. Essa minha tela é especificada por uma tag do tipo Activity. Então, para cada tela, eu vou ter uma entrada nesse arquivo aqui, que vai ser um atributo, vai ser uma tag Activity, com um monte de propriedades dentro dela. A primeira propriedade é o nome daquela tua tela. Então essa minha tela aqui, se vocês prestarem atenção, é o mesmo nome da classe Java que eu criei. Então aqui no meu Android Manifest, a primeira que eu estou especificando é essa tag aqui, Activity, que representa a tela que eu criei. Eu não digitei na mão essa tag. Quem criou para mim foi o Android Studio, quando eu coloquei uma nova Activity. Então se eu vier aqui, ó, File, New, Activity. Tem uma série de telas que eu posso criar aqui. Eu não vou criar porque eu estou sem internet e vou ter problema se eu criar elas aqui. Tá? E ele vai adicionar na mão aqui, ó, automaticamente para mim, uma tag com a nova tela que eu estou criando. Depois a gente vai ver fazendo isso aí melhor. Então, resumindo, tá? O que eu tenho? Eu tenho uma tela que quando ela é inicializada, ela passa por esse fluxo aqui, por esse ciclo de vida de executando, pausada, parada. Do parada, ela pode voltar para executando ou ela pode ser destruída se o usuário resolver destruir a aplicação ou se o SO resolver destruir a aplicação. São os dois casos. Tá? Para cada uma dessas mudanças de estado, ele executa alguns métodos que a gente vai ver daqui a pouco e em outras aulas
o que cada um desses métodos aí serve. Tranquilo até agora? Se tiver dúvidas, se não estiver me seguindo, vocês, Márcio, não estou entendendo isso aqui, me diga o que é que a gente tenta melhorar a explicação. Beleza? Então aqui, por enquanto, eu tenho o meu arquivo de propriedades, de tela, né, o meu arquivo de layout, e o meu arquivo, que é o Java, que eu especifico comportamento. Para cada novo elemento de tela que eu vou criando, o Android Studio por trás, ele vai instanciando esse cara, vai criando o identificador e uma série de atributos para ele, que é o que eu vou falar para vocês agora. Então eu aqui no meu arquivo de propriedade, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser tirar aquele label que eu criei. Tá? Então aqui eu estou com um arquivo de layout vazio e eu vou adicionar um layout nele. Então eu vou vir aqui em layout, vou criar um layout que eu vou chamar de linear vertical. Já eu explico para vocês o que é isso aqui. Perceba que no meu XML o que ele criou. Ele criou um layout linear para mim e dentro desse layout linear eu vou adicionando componentes de layout. Vou adicionar 2, tá? E vou mostrar para vocês um negócio aqui. Espera aí. Se a gente vier aqui no meu arquivo de layout, o que eu tenho? Eu tenho um layout mais externo, que representa essa minha tela toda. E eu tenho 2 arquivos de layout internos que representam partes da minha tela que eu vou trabalhar. Vou mostrar um negócio para vocês aqui antes, se eu conseguir minimizar essa tela. Está travado isso. Tá. Olha aqui, ó. Toda tela, todo componente Android de tela que vocês estão criando, vocês passam, na hora de inflar, um arquivo de layout, que é um container onde toda a tua tela está ali dentro. Se vocês lembrarem, por exemplo, aí das outras disciplinas de programação que vocês fizeram, que vocês especificaram o componente de tela, lembra aí como é que era a disciplina de web, por exemplo. Tu ia montar uma tela, tu tinha um container aqui em cima, que era uma barra de menu, tu botava informações sobre a tua tela. De um lado, tu podia botar um menu com subitens. Aí tu tinha aqui no meio uma área de conteúdo. Tu tinha uma barra aqui embaixo na tua tela que você podia adicionar informações sobre localização da empresa, sei lá. Né? Mas eu estou tentando trazer para vocês que no ambiente web, por exemplo, vocês tinham compartimentos ou locais da tua tela com funcionalidades específicas, né? Então você dividia aquela tua tela maior em partes menores, onde tu ia colocando menu, uma imagem aqui no topo, um banner, um menu aqui do lado esquerdo, um conteúdo aqui no centro. Aqui no Android é a mesma coisa. Tá? Então cada arquivo desse aqui de layout, ele é um container onde tu vai adicionando elementos gráficos. Deixa eu ver se o emulador está funcionando agora, respondendo. Ele resolveu não responder a eventos. Enfim, depois eu vejo o que é, que eu queria abrir outras aplicações aqui. Está sem internet, não dá para ver direito o que aconteceu. Mas dá para mostrar a aula para vocês hoje aqui, só não vou conseguir mostrar outros tipos de layout funcionando. Mas vamos aqui. Ó. Então o que eu tenho? Eu preciso dizer para o Android onde é que cada elemento de tela vai estar posicionado. Qual é o problema que eu tenho no ambiente móvel que eu não tenho tanto em ambiente web? No ambiente móvel, tu tem uma infinidade de tamanhos de tela. Então, tu não consegue especificar, dizer, ó, minha aplicação vai rodar numa tela que tem 5 polegadas, 5.2 polegadas de diagonal com resolução X. Ele pode ter 4, 4.2, 4.5, 4.7, 5, 5.2.
5.7, 6 polegadas, depende do dispositivo. Tem muitos tipos de telas diferentes, tá? Que a sua aplicação pode rodar. Então o Android ele traz para ti uma série de componentes para tu especificar o layout, mas que sejam componentes que eles se adaptem da melhor forma aos diferentes tipos de tela. Tá? Então esse layout, por exemplo, que eu estou usando aqui, ó, é um layout linear. O que ele faz? Ele vai colocar todo mundo na tela de cima para baixo. Eu coloquei um layout linear. Eu vou adicionar aqui um texto, uma caixa de texto nesse meu layout vertical aqui, ó. Vou adicionar um botão. Eu estou selecionando do lado esquerdo o elemento que eu quero, clico nele e arrasto para dentro do layout que eu quero. Só trocar aqui o negócio e já explico melhor o que. Isso é bem limitado, não, Márcio? Hã? Isso é bem limitado, não? Dá a impressão que todos os aplicativos vão sair muito semelhantes uns aos outros. Mas eles são muito semelhantes uns dos outros, né? Mas assim, ó, esse aqui é só um deles, tá? Tem uma série de outros layouts que você pode fazer. Eu estou trazendo para alguns para vocês hoje só para exercitar com vocês só para exercitar com vocês alguns conceitos, mas tem outros layouts que a gente pode trabalhar. Mas em geral, abram os aplicativos que vocês têm aí. Imaginem a cabeça e depois preste atenção no layout deles. Eu consigo olhar para o aplicativo e meio que identificar qual é o layout que aquele aplicativo foi construído. Normalmente ele tem uma lista de alguma coisa. Tá? A tela do celular, diferente da tela web, é uma tela pequena. Então não dá para tu querer posicionar demais. Tá? Se for um jogo, aí beleza. O jogo tu tem uns elementos que são menos comportados, né? Vamos usar esse termo. Menos repetitivos. Tem mais criatividade. Mas em aplicativos normais, eles tendem a seguir uma tendência de vai mudar cor, vai mudar fonte, vai mudar borda, vai mudar espaçamento, ícone, tá? Imagem, mas no final eles seguem algum desses comportamentos pré-definidos. Tá? Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu adicionei no meu layout um layout que tem um botão e uma caixa de texto, e no meu outro layout aqui de baixo eu vou adicionar uma caixa de texto. Olha aqui, ó, todo elemento de tela ele tem algumas coisas que você consegue fazer, que é especificar a altura, inicialmente, né, especificar a altura e largura desse componente. Então eu vou vir aqui no meu layout linear, que é esse primeiro barco do que está aqui, ó, e vou setar a altura dele para... Eu tenho duas opções aqui do lado direito. Ó. Um é para ser a mesma altura do pai e o outro é para envolver o conteúdo. Do jeito que ele está aqui, ó, a altura dele está como sendo a altura do pai, o que ele está fazendo? Ele está tomando a tela toda. Então, se vocês perceberem, nesse meu primeiro elemento de tela linear aqui, ó, ele está tomando toda a tela, não está dando espaço para o segundo layout aparecer. Então, eu vou selecionar ele e vou clicar ali do lado direito e vou colocar uma altura dele para envolver o conteúdo. Então, ele envolveu o conteúdo. O meu segundo... Peraí. Tá? O meu segundo elemento de tela, ele está horizontal, aqui vai ser vertical. Tá? O meu segundo elemento de tela, ele está aparecendo aqui embaixo agora, que é esse meu layout aqui, ó, que ele tem uma tela, uma caixa de texto nele. Eu vou executar isso aqui, tá? Vou mostrar como é que está aparecendo na tela.
Vou voltar para o layout e vou mostrar com mais detalhe para vocês como é que aquilo está funcionando dentro do XML. Tá? Então aqui eu tenho ó, um layout linear, que é a minha tela toda. Esse layout linear, ele está aqui ó, com orientação vertical. Ou seja, tudo que eu vou jogando dentro dele, ele sai colocando uma coisa embaixo da outra. O que eu fiz? Em vez de eu colocar elementos de tela nele, eu estou jogando outros layouts, são outros containers. Tá? Então eu joguei ó, 2 layouts lineares com orientação vertical. Ou desculpa, horizontal. Então esse primeiro aqui, eu joguei um botão e um nome. O segundo, uma caixa de texto, né? Eu joguei só uma caixa de texto. Então, como esse layout aqui ele tem uma orientação horizontal, os 2 componentes que eu joguei dentro dele, ele colocou um do lado do outro. Se eu vier aqui, por exemplo, arrastar um outro componente e tentar soltar aqui dentro, ele vai tentar colocar os 3 aqui, ó, no mesmo espaço. Ó, o nome, o botão e outro nome, a caixa de texto, tá? Então, no meu layout linear com orientação horizontal, ele colocou 3 elementos de forma horizontal, um do lado da outra. Como esse layout de fora aqui ele tem uma orientação vertical, ele colocou os 2 componentes, os 2 filhos dele, né, os 2 componentes, um embaixo do outro. Então isso aqui é um primeiro, sempre que você precisar trabalhar com itens que são ou uma lista, ou texto e botão, e fizer como eu estou fazendo aqui, em qualquer tamanho de tela, ele se adapta e ele consegue deixar mais ou menos com aparência legal os diferentes tamanhos de tela, porque o layout está tentando jogar todo mundo ali, a primeira barra aqui em cima, envolvendo conteúdo, e depois o conteúdo todo da minha tela embaixo, tá? Também envolvendo o conteúdo todo. Então, se vocês olharem aqui, ó, no meu layout linear horizontal, aqui do meu lado, a largura dele, ó, largura e altura, a largura tá a largura do pai, a altura está envolvendo o conteúdo. Então, o que tem dentro dele? Tem 3 elementos, então a altura do meu layout vai ser a mesma do componente que eu inseri lá dentro. Vou tirar esse cara que eu adicionei, tá? Vou deixar esses 2 aqui. O que eu estou fazendo aqui, tá? Eu sempre seleciono uma categoria de componentes gráficos que eu estou trabalhando e arrasto para dentro do layout aqui ou aqui, tá? Tanto faz. Ah, mas eu quero editar o conteúdo as informações sobre esse componente. Eu seleciono o componente que eu quero trabalhar e aqui do lado eu tenho uma barra, tá? Com uma série de informações sobre ele. O texto, que é o label que está nele, o ID, que a gente vai já usar esse componente aí, e por aí vai. Tranquilo? Vamos dar uma olhada aqui no texto do XML para a gente entender o que está acontecendo. Ó, eu tenho o layout linear, que é aquele container maior que está toda a minha tela. Dentro da minha tela, o que eu tenho? 2 layouts. Um layout no topo com um botão e uma caixa de texto, e um layout embaixo com só uma caixa de texto. Então tá aqui, ó. O meu primeiro layout. Com um botão e uma caixa de texto. Vou minimizar aqui. E o meu segundo layout só com caixa de texto. Certo? Então, todos esses parâmetros aqui, depois a gente fala um pouquinho sobre cada um deles aqui, foram configurados pelo Android. Tá? Então aqui eu estou começando a especificar a minha tela com vocês. Tem outra coisa, que é o quê? A programação da tela para responder a eventos. O único evento até agora que eu consigo responder é o evento de clique no botão. Já a gente vai programar isso.
eu quero falar um pouquinho mais sobre algumas informações, alguns detalhes sobre esses componentes de tela aqui. Então, cliquei no botão, tá? Então, eu quero editar as propriedades sobre o botão. Cliquei no botão, o que eu tenho? Duas coisas agora importantes. Um é o ID. Então, eu vou trocar o ID dele para BTN. E o que ele faz? Clique em 1. Tá o nome qualquer que eu estou dando. Tentem usar nomes para o identificador e depois para as classes, os objetos que a gente vai trabalhar já já, que representem o que é aquele cara que está trabalhando. Então aqui é um botão e que a funcionalidade dele é o clique 1. Vocês vão ver que aqui, por exemplo, ó, a minha caixa de texto vai ser EDT de input. Esse aqui, ó, eu vou chamar de EDT de log. Então eu estou inicializando o meu ID com o que ele faz, é um botão, é um caixa de texto, é uma imagem, e do resto da nomenclatura para tentar me dizer depois o que aquele botão faz. Isso é só uma prática de programação, você não são obrigados a seguir isso não. Tá? Aqui. Mas muitas empresas que vocês forem trabalhar lá fora, vocês como desenvolvedor vão ter que seguir uma cartilha de regras, de nome de classe, de nome de atributo, de nome de uma série de coisas do seu código. Por quê? Porque outros programadores virão depois de vocês, ou outros programadores vão trabalhar junto com vocês no mesmo código. Então tem que ter algum tipo de convenção de nomenclatura, de nome de método, de nome de classe, de nome de atributo, para que o cara não saia fazendo uma redação, né, com o nome, ou bota método A, método B, método C. Tá? Em Java, em C, né, muda isso. Isso, você tem que manter a convenção, tá? Então aqui no meu código fonte, no ID do meu atributo, eu preciso ter esse tipo de informação. Isso é uma coisa. A outra coisa importante, vocês estão vendo que à medida que eu fui adicionando os componentes aqui na minha tela, ele já foi colocando ó, o label, botão, name, ele adicionou isso aqui para mim sozinho. Diferentemente de outros domínios, o Android ele executa hoje em mais de 100 idiomas. Então, se vocês fizerem uma aplicação que funciona, muita gente está utilizando, a probabilidade dessa aplicação poder ir para outros países e rodar em outros idiomas é alta. Tá? Então o Android dá suporte a uma série de customizações e uma delas é internacionalização dos idiomas da aplicação. O que o cara faz? O usuário muda o idioma do celular, o teu aplicativo se adapta e passa a mostrar os labels naquele idioma do usuário. Então, para permitir esse tipo de coisa, tu não pode vir aqui no teu texto, no teu arquivo de layout, e setar o atributo texto daquele componente direto aqui no código. Input de nome. Vocês não podem fazer isso aqui. Por quê? Porque quando ele for internacionalizar, isso aqui está amarrado no teu código. Então tu nunca vai conseguir traduzir, a não ser que tu abra o código-fonte da tua aplicação, traduza todos os labels de toda na mão e gera uma nova versão. O Android tem uma forma de tu fazer isso de forma automática. Então, se vocês virem aqui, eu alterei aqui o meu label, aí eu gerei uma nova versão da minha aplicação, fiz o deploy dela, aí agora vai aparecer aqui com o label alterado. Isso aqui você não deve fazer. Tanto que vocês vierem olhar aqui, ó, para todos os elementos de tela, tem uma exclamaçãozinha que está dizendo isso aí, ó. Um string que está amarrado lá no teu código. Então o Android dá um mecanismo para tu evitar fazer isso aqui. Eu vou fazer isso com vocês agora. Ó. Seleciono o elemento. Aqui na propriedade dele, deixa eu só diminuir aqui o tamanho. Do lado do elemento tem 3 pontinhos. Quando tu clicar aqui, ele vai abrir uma nova tela. E o que eu quero? Eu quero adicionar um recurso de string. Aqui em cima, o botão lado direito superior, adicionar novo recurso.
novo recurso de string. O nome dele, o valor, tá? Então o nome vai ser o ID daquele recurso que eu vou referenciar. Então não usem til, não usem caracteres especiais, não usem espaços, tá? Acho que até não deixa aqui. E o valor é o label que tu quer que apareça nesse teu idioma aqui, ó. Então se tu vier aqui, tu consegue até atribuir em outro arquivo de recurso. Como isso aqui é um arquivo de string e eu só tenho um idioma, deixa o arquivo de string que ele salvou. Você vai criar outros arquivos de strings nos outros idiomas que você quer trabalhar. Depois a gente vai aprender a fazer isso melhor, tá? Então a hora que eu vim aqui, salvei, vejam que ele alterou aqui, tirou o texto que estava hard-coded, né, que estava amarrado lá no código, e alterou para um asterisco string, para dizer que é o arquivo de propriedades string barra o nome daquele label que eu setei lá antes no meu, naquela janela do que eu acabei de fazer. Se eu clicar de novo aqui, ó, tá aqui o recurso que eu acabei de criar, tá aqui o nome dele, tá? E tá aqui o valor dele, né? Clique 01. Tá? Você tem que fazer isso para todos os outros elementos. Tranquilo aí? Beleza. Então as duas coisas sobre os arquivos de propriedade que eu queria fazer eram isso. Vamos executar esse código aqui e começar a programar coisas para ele, tá? Então a gente especificou o comportamento da tela, agora eu vou programar a resposta aos eventos. Então por enquanto, o que eu tenho de evento ainda? O clique no botão. Então se a gente vier aqui no meu arquivo de layout ainda, vou selecionar o botão, tá? Aqui do lado direito, eu tenho um campo aqui embaixo, ó, onClick. Eu vou criar um método que eu quero que seja executado sempre que o usuário clicar nesse botão. Então o evento que eu estou adicionando é o evento de clique. Se eu clicar aqui do lado direito, não tem nenhum método possível de ser adicionado aqui. Por quê? Para que eu possa associar um evento qualquer de elemento de tela a um método que já existe, esse método tem que ter uma cara bem específica. Então, ó, eu tenho que criar um método que ele é público, que ele não tem retorno. Eu vou dar o nome que eu quiser para esse botão, para esse método, tá? Então, um clique no botão 01, eu sempre associo aos meus métodos o evento que eu quero responder e o elemento de tela que vai responder aquele evento. Então, eu estou criando um método aqui que é o clique no botão 1. Então, eu estou chamando esse meu elemento aqui, ó, tá? De botão 1, eu venho aqui e boto um clique, botão 1. E ele sempre tem que receber como parâmetro um elemento do tipo view e aí meu método está pronto. Espera um tempinho, alguns segundos, que ele já atualizou todo o ambiente aqui de programação. Se eu vier aqui na minha tela, ó, selecionei o botão 1, vou lá no clique. Agora ele já relacionou ao clique daquele botão esse método que eu acabei de criar. Ele identificou que era um método de resposta a eventos de tela por causa da assinatura dele, ó. Ele tem que ser sempre público, sempre void e receber como parâmetro um único atributo do tipo view. Mostrar para vocês um pouquinho o que é uma view. Vocês estão percebendo que essa hierarquia aqui do meu arquivo de especificação de tela, ele segue o formato de árvore, né? Então esse cara aqui, mais externo, é o arquivo de layout py, e eu vou adicionando dentro dele outros arquivos de layout ou outros elementos de tela. Então o que eu fiz? Nessa tela aqui, nesse arquivo de layout, eu tenho dentro dele, ó, dois elementos de layout. Está aqui o layout py, está aqui os dois elementos de layout que eu adicionei dentro dele.
Então esse elemento de layout, eles são do tipo view group. Um elemento do tipo view group, ele é um elemento que ele aceita elementos de tela dentro dele. Então aqui na nossa hierarquia eu tenho um view group que é um layout pai, dois view groups que são os dois elementos de tela filho, e dentro de cada elemento de tela filho, que é esse cara aqui, ó, eu estou adicionando elementos de tela dentro dele. No primeiro, um botão e um editor de texto, né, um cara que recebe input, e no segundo só um editor de texto. Tá? Então, todo arquivo de layout é um arquivo XML, um arquivo XML bem construído. É uma árvore, tá? Que eu tenho um nó raiz e nós filhos dentro dessa árvore que eu saio descendo aqui da minha hierarquia. Então tá aqui uma árvore de propriedades, tá? De elemento de tela do Android. Tem um elemento de tela raiz e vários elementos de tela filho dentro desse cara. Beleza? Tá. Ó, pessoal, eu vou falando. Eu sei que tem muita gente aqui, mas vocês me parem, tá? No começo da disciplina eu vou tentar lembrar isso a vocês, que às vezes vocês ficam calados aí, eu não sei se vocês estão me seguindo ou vocês não estão entendendo. Tá? O Android, como todas as outras paradigmas de programação, vocês vão ter que sentar na frente da IDE e tentar replicar o que eu estou fazendo. Tá? Então eu vou continuar aqui a aula, se vocês forem entendendo dúvidas, vocês vão me parando. Por exemplo, o botão que você utilizou lá, para alterar o estilo daquele botão. Estilo, né? Eu vou falar pouco sobre estilo de interface aqui, até porque a minha formação ela não consegue passar para vocês mais do que vocês já sabem. Tá? Mas eu vou tentar apontar para vocês algumas coisas. Todo elemento de tela desse aqui do Android, ele vai ter um texto que tem uma fonte, que tem uma cor, um background, tu pode adicionar imagem, tu pode adicionar cor, tu pode mexer nas bordas dele, alterar o espaçamento entre os elementos, aquelas mesmas coisas que vocês viram lá no CSS, por exemplo, vocês conseguem fazer parecido aqui. Mas a gente, por exemplo, no HTML ele usa o CSS. Vocês reusam o CSS, né? Aqui ele tem um próprio, que é esse arquivo de propriedades que eu estou construindo aqui, de layout. O que tu faz? Tu pode reusar esse arquivo de layout em vários pontos do teu código, tá? Mas até onde eu conheço, ele não tem o mesmo nível de reuso que o CSS tem, por exemplo. Ele não foi pensado, ele não está nesse nível de maturidade de reuso aí ainda não. Eu acho que é mais manual o trabalho de estilização dos componentes aqui no Android nativo, do jeito que a gente está trabalhando aqui. Eu acho que vocês vão ter mais trabalho para construir e para estilizar a sua tela do que vocês teriam no HTML com o CSS, por exemplo. Né? Até porque o CSS tem 20 anos aí de gente trabalhando para tu reusar e melhorar a construção de interface desse jeito. Aqui no Android eu acho que é mais manual. É mais trabalhoso essa estilização. Mas no caso eu ia ter que fazer isso normalmente no HTML ou por aquela interface aqui das coisas? Aqui, essa interface aqui é porque tá ruim de vocês verem, mas se vocês perceberem aqui, ó, eu estou navegando de uma para outra, tem duas abinhas aqui embaixo. Ó. É uma aba de design que você sai editando, arrastando, editando na mão, e tu tem uma aba de texto onde tu sai especificando o XML do teu código. Aqui na aba de design, tu tem uma série de propriedades do lado esquerdo de cada um desses botões aí, ó, tá? O tipo, tu consegue estilizar, tá? Um recurso de texto para um botão específico. Então o estilo eu faço por isso, né? E aqui, lá embaixo, ó, é porque ele está escondendo um monte de atributo para mim, mas tu tem, ó, margem, um tema, elevação, tem um monte de coisa que tu consegue estilizar. Foi uma pergunta que me fizeram mais cedo que eu não soube responder. Eu sei que tu consegue reusar o arquivo de layout em vários componentes. Eu não sei se tu consegue reusar, por exemplo, o estilo de um botão em todos os botões da aplicação. Deve ter algum mecanismo de tu fazer isso. Eu nunca fiz, tá? Mas deve ter em algum lugar, porque são muitas informações, vocês estão vendo aqui, né? Então, tu tem que fazer na mão. Não dá só para usar o mesmo ID. O ID, ele representa o elemento, aquele botão específico. Né? Quando tu usa o ID, tu está associando a um botão. Se tu tiver outros botões, não pode usar o mesmo ID nos outros botões. Tá? Tu vai ter que usar um ID diferente.
Deve ter, eu vou até pesquisar, eu posso tentar trazer para vocês na próxima aula como é que você faz isso. Tá? Deve ter, não é possível que eles tenham, por exemplo, aqui tem mais de 50 atributos, tu tem que ir para todo botão, tu sai especificando todos os atributos. Eu posso pesquisar isso aqui e tentar trazer para vocês isso, eu não sei, tá? Talvez só copiar e colar, certo? O que pode acontecer é que tu vier aqui no texto, ó, e copiar e colar esses atributos aqui, seja um elemento. Mas assim, experiência de alguns anos de programação já. Copiar e colar é uma coisa boa e uma coisa ruim, certo? Então, se tu está copiando e colando demais, tem alguma coisa errada no teu código. Por quê? Porque tu está replicando código que não deveria ser replicado. Né? Qual é o problema disso? Copiei e colei, tu começa a ter um código, eles chamam de código espalhado, espaguete lá na tua aplicação. Aí eu preciso editar aquele trecho de código que eu espalhei na minha aplicação toda. Aí tu vai, altera aqui, altera aqui, altera aqui, esqueci um lugar. Aí tu começa a dar bug na tua aplicação. Eu não vou lembrar a fonte agora, não, tá? Mas uma das maiores fontes de bug em aplicação é Ctrl+C, Ctrl+V. Ela sempre esquece alguma coisa, porque tu está copiando uma tela diferente, aí tu copia, tu copia um label que não devia, uma mensagem que não deveria, um comportamento que sempre muda um pouquinho, tá? Mas pode ser o Ctrl+C, Ctrl+V aqui, tá? Mas só ter cuidado depois sobre o que tu está fazendo. E aí, de novo, experiência. Sempre que tu tem uma solução onde tu precisa copiar e colar coisas, o ambiente dá uma forma de tu evitar o Ctrl+C, Ctrl+V, porque não é uma coisa boa de se fazer. Então, provavelmente, deve ter uma forma de tu especificar propriedades de atributos, tu sai copiando, tá? Eu posso pesquisar isso aqui depois e falar isso para vocês. Mas o que a gente tem por enquanto, para a gente caminhar aqui um pouquinho? Eu tenho a minha tela já pronta para ser executada. O que eu preciso? Programar o comportamento agora. Eu comecei a programar o evento que é executado quando eu clico no botão. Para quem está acostumado com Java, a gente tem um system out que eu implemento a saída e ele mostra aquela saída no console lá de execução do aplicativo. No JavaScript, tu tem um equivalente também que é o system log, né? Então tu consegue printar um texto quando determinado comportamento é executado. Aí tu abre o console lá do browser e aí tu consegue ver uma mensagem que tu está imprimindo na saída padrão porque tu quer debugar a tua aplicação. O Android tem uma forma diferente de debugar. Tanto na escrita dessas mensagens de teste que tu coloca no teu texto, como também para debugar a execução da aplicação. Na próxima aula eu mostro para vocês como é que vocês debugam. O que é debugar? Tua aplicação está executando. Em determinado momento tu vai parar a execução dela e tu quer executar passo a passo cada uma das linhas de código. O Android Studio tem uma forma de fazer isso. Então, a primeira classe que vocês vão usar para fazer essa parte de log, debug de mensagens, para tu ver ela executando, é a classe log. Tá? Então, eu vou botar o log.d, a classe log.d, ela vai imprimindo mensagens sempre que isso aqui é executado. E o que ela imprime? Ela imprime para mim o título dessa mensagem e ela imprime para mim também o conteúdo. Então, a hora que eu clicar aqui no meu botão,
ele vai imprimir uma mensagem aqui, ó. Aqui embaixo, é porque vocês não estão vendo aqui, deixa eu... Aqui embaixo tem uma abazinha que ela se chama logcat. Já já explico o que é ela, tá? Hã? Aqui, o problema é que ele não tá conectado. Não, tá. Aqui, ó. É porque o meu celular está conectado e ele estava mostrando a saída do... Então, cada clique aqui no botão, ele executa. Tá aqui a classe que está executando, tá aqui a mensagem que eu estou passando para... Tá aqui a mensagem que ele está passando para a saída padrão. Falar um pouquinho sobre essa saída padrão aqui. O que acontece quando tu tem um celular executando? No caso aqui, ó, tem uma ferramenta que quando tu instala o ambiente Android, o Android SDK, uma série de ferramentas vem junto com esse ambiente. Então, por exemplo, aqui... Mostrei essa ferramenta, eu acho, para vocês na aula passada. ADB Devices. Ele está mostrando os dispositivos que estão conectados no ambiente Android, tá? O emulador e o meu celular. Uma dessas ferramentas, que é a ferramenta ADB, que é Android Device Bridge, que é a ponte entre o Android e os dispositivos. Ele está capturando essas mensagens que os aplicativos que estão rodando nesses dois celulares estão jogando para a saída padrão. Então, conectados no meu computador, eu tenho dois dispositivos, que é o emulador, que eu falei para vocês, para todos os efeitos, é uma máquina Android normal, tá? É um dispositivo Android normal, a única diferença é que o hardware lá embaixo, em vez de ser um celular, é um hardware virtualizado. E eu tenho o meu celular, que também está conectado lá, que a ADB está capturando essas mensagens. Então, sempre que tu manda escrever uma mensagem na tua aplicação, o ADB captura essa mensagem e entrega essa mensagem para um processo do ambiente Android que é chamado logcat. Então, o papel do logcat é só logar mensagens que estão saindo que estão sendo jogadas na saída padrão do dispositivo e mostrar na tela aqui do Android Studio. Tá? Então, essa mensagem que eu estou mandando aqui é uma mensagem que está sendo capturada pelo logcat, tá? E jogando na saída aqui do Android Studio para eu, desenvolvedor, poder enxergar. Beleza? Então, quando eu venho aqui no clique do meu botão, log.d e coloco main activity, ele está dizendo que a tag é dessa classe e a mensagem é dessa classe. Quando ele imprime, está aqui as duas informações. Ó, a classe que está executando e a mensagem que eu estou passando. Tá? Beleza. Vamos só melhorar um pouquinho esse código aqui para a gente interagir com os elementos de tela. Então eu tenho três elementos de tela aqui que eu construí na minha tela inicial, tá? Eu tenho o botão, um input text 1 e um input text 2. Esse eu vou tirar o texto dele, vou tirar esse texto daqui, tá? E vou adicionar comportamento a eles dois. Então aqui na minha classe principal, eu tenho, ó, que é o EDT input. À medida que eu vou digitando o nome do componente, é dit. Ele já vai mostrando a lista dos componentes que tem associados aqui ao meu ambiente que começam com EDI. Então aquela primeira ali, que é o edit text, quando eu aperto o Enter aqui, e vou criar essas duas, a primeira vez que eu apertei Enter, ele já importou automaticamente, ó,
Então tem uma configuraçãozinha aqui no Android Studio. Que tu configura, já vem configurado por padrão para importar automaticamente as classes que tu está utilizando. Então aqui, ó, esse EdText aqui, ele é uma classe que é um componente de tela que herda de view. Então todo mundo no Android que é componente de tela herda de view, que é a classe Py, tá? Então, um componente de tela aqui na minha hierarquia, que é uma view, todos esses componentes de tela herdam dela. Botão, caixa de texto, imagem, barra de progressos, checkbox, spinner, todos esses componentes eles herdam desse componente Py que é a view, tá? Na hora que eu começo a digitar, ele já importa automaticamente esse componente para o meu ambiente e eu estou pronto para usar quantas vezes eu quiser. Tá? Beleza, então aqui eu tenho já como atributo de classe esses dois elementos aqui, que é um EdText. O de cima, para eu entrar com informações de texto, e o de baixo, que eu vou ficar guardando as informações digitadas. O que eu quero? Ó? Eu quero digitar nessa caixa de texto aqui, clicar no botão e ele alterar o conteúdo da caixa de texto de baixo. Tá? Lembrando, sempre que eu vou começar a inicialização da minha aplicação, o método onCreate é executado. Então eu sou obrigado a executar essas duas. Primeiro método do meu onCreate tem que ser o super do construtor do Py, né, dessa classe, para eu chamar o construtor da classe Py. Mas não entendi não. Isso aqui deixa do jeito que está aqui então, tá? E aí eu vou chamar o setContentView, que ele vai inflar os componentes. Inflar o componente, além de renderizar o componente na tela, significa que ele vai também instanciar todos os componentes de tela que estão declarados dentro daquele arquivo de layout. Eu só tenho acesso a esses caras aqui depois que o método setContentView foi executado. Se eu, por exemplo, vier aqui antes e colocar isso aqui, ó, tentar acessar algum elemento de tela antes do setContentView, eu vou dar um pointer, eu vou receber uma exceção de null pointer, porque o elemento não existe ainda. Então esses elementos de tela aqui, todos que eu estou criando aqui, eles só vão existir aqui para o programador, para mim, quando eu quiser executar, depois da execução do método setContentView. Tá? Então vocês são obrigados a deixar esses métodos aqui no início do método onCreate. E agora eu preciso instanciar esses dois elementos de tela aqui que eu estou trabalhando, né? As duas caixas de texto. Eu não posso usar o new, por quê? Porque o Android funciona diferente, quem instancia os elementos de tela é esse método setContentView. Então eu preciso de uma outra forma para acessar a instância dele. Como é que eu vou fazer isso? Então eu vou colocar o edtInput, que é o cara que eu quero instanciar, recebe, find, view by ID. Esse é um método aqui do Android. O que ele faz? Ó, inflei a tela. Na hora que tu inflar a tela, tem uma série de views, né, que são componentes de tela, que foram instanciados. Beleza, dentre todo mundo que está instanciado nessa minha aplicação aqui, eu quero acessar esse primeiro EdText aqui. Então é find view by ID r.id.edtinput. Tu pode colocar isso já quando tu chama ele ali em cima. Já com o quê? Quando tu chama ele ali em cima. Aqui em cima, não, por quê? Aqui ele é um atributo de classe que eu estou criando. Então, quando ele instancia a minha classe, ele declara esses elementos ainda. Mas eles não foram inicializados, não foram instanciados ainda. Eles só existem, estão declarados. Eu sei que eles existem, mas eles não foram instanciados. Aqui eles estão como null ainda. Se eu fizer isso aqui, eu não posso. Por quê? Porque quem instancia eles para mim vai ser o Android. Se eu fizer o find view by ID nesse momento aqui, o que vai acontecer? Um detalhe aí, aqui o Java funciona desse jeito e como todo mundo que roda em cima do OVM copia uma série de características do Java, o Android também. Se eu colocar aqui, você pode colocar código aqui fora dos métodos. Isso aqui vai ser um código estático. Tá? Então, quando a tua classe for instanciada, tu pode ter 10 instâncias dessa classe. Esse método aqui só vai ser executado uma vez. O Android garante que essa activity toda ele é um elemento estático, porque tu só tem um activity dessa aqui por
execução da tua aplicação. Então eu não teria problema. Qual é o problema de eu colocar aqui? Aqui ele vai executar antes do método onCreate. E esse elemento aqui de tela, ele só existe em memória durante o onCreate. Antes do onCreate ele não existe. Então eu não posso colocar nenhum código aqui que vai fazer instanciação de elementos, porque esse elemento não existe ainda. Então eu tenho que colocar dentro de métodos que são executados depois do onCreate. Eu posso colocar isso aqui em outros métodos, no onStart, no onResume, no onPause, sem problema. Ou até em outros métodos que eu quiser, dentro do clique do botão, por exemplo. Tá? Não tem problema. Desde que eu garanta que esse cara vai ser executado depois do onCreate, porque aí ele vai ser... Mas tem coisa que é executado antes do create? Tem. Mais da frente a gente vai ver o que é. Tá? Tem algumas coisas que são instanciadas antes do onCreate que você vai ter que tomar cuidado. Fragmento, por exemplo, que é uma parte de tela. Lá na frente a gente vai ver. O fragmento tem um tempo de vida diferente da sua tela. Então, se tu precisar de elementos que fazem parte do fragmento, tu não pode colocar em outros elementos da tua tela, porque tu pode se perder e aí ele tentar executar antes do onCreate, que acontece, e aí tu tem problema. Tá? Então, sugestão. Sempre que vocês precisarem trabalhar com elemento de tela ao longo da sua aplicação, coloca no onCreate a instanciação desses elementos. Então aqui o que eu vou fazer? No meu onCreate eu vou criar instanciar os meus dois elementos de tela. Então agora, enquanto a minha aplicação existir, se eu precisar, durante a minha aplicação, acessar a instância desses dois edText aqui, eu consigo através desses dois atributos aqui, que são instâncias de atributos de classe. Você pode explicar o que está acontecendo nessas duas mídias? Qual aqui? Vamos continuar a explicação aqui, tá? Então, beleza. O que ele está fazendo aqui? No método setContentView, eu estou inflando a minha tela. Inflar a tela é renderizar os elementos e instanciar todos os elementos de tela. Então esses caras aqui, ó, botão, essa caixa de texto, elas só existem em memória depois do setContentView. Depois que o cara executa o método setContentView, vai ter em memória todos os componentes de tela. Quem foi que instanciou esses caras? Foi o Android para mim. Se vocês olharem aqui, ó, vou tirar aqui, vou apagar e vou começar a digitar de novo, tá? Ó, EDT_input, tá vendo um código estranho ali? Aquilo ali quem gerou foi o ambiente do Android Studio para referenciar esse componente que eu estou criando aqui. Então esse componente aqui ele vai associar esse código hexadecimal àquele ID que eu criei lá, EDT_input. Tá? Então toda vez que eu fizer o findViewById passando r.id.edtinput, dentre todos os componentes de tela que estão instanciados nas diferentes telas, esse ID aqui é único. Então ele retorna, o que o método findViewById faz é retornar uma instância de um elemento de tela que tem esse ID aqui. Então quando eu criei o meu arquivo XML aqui, ó, eu coloquei o ID dele, que é o EDTInput, aqui no método findViewById, eu passo esse ID e ele me retorna aquele elemento de tela. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, quando eu clicar no meu botão 1, ó, string, texto, EDTInput, recebe, ponto. Nessa linha 28, eu estou recebendo o texto que o usuário digitou dentro daquele componente de tela ali. Então, a lógica é sempre assim, ó. Eu declaro um elemento de tela no arquivo XML e digo que aquele elemento de tela tem um ID. Esse ID aqui eu vou usar ao longo da minha programação sempre que eu precisar acessar aquele elemento de tela, que é uma caixa de texto. No resto da minha aplicação, eu vou findViewById para acessar a instância daquele componente de texto, EDTInput.
eu chamo um método getTexto para acessar o texto que está associado àquele elemento de tela. Tá? O que é esse R? Hã? O R. O R, esse aqui, né? Esse R aqui é aquele cara que o ambiente gera para mim. Eu não gerei esse arquivo R. Quem gera é o ambiente do Android Studio para todos os arquivos de recurso. Vamos abrir aqui a estrutura do meu projeto. Ó. Nessa pasta res aqui estão todos os meus arquivos de recurso do meu programa. O que é recurso? Recurso é layout de tela, é componente de tela, que é o que a gente está trabalhando, é arquivo de texto, é arquivo de menu, é imagem. Eu vou fazer assim, eu quero adicionar uma imagem no meu ambiente, eu vou inserir aqui numa ferramenta que o Android Studio tem, ele vai transformar aquela imagem num recurso. Então, para eu acessar a imagem agora, eu vou usar o R também, .id, nome da imagem. Olha aqui, ó, r.layout, .activityMain. Eu gerei aqui no meu arquivo de recurso, o meu arquivo de layout, e à medida que eu fui criando esse cara, tem um processo rodando por trás aqui no Android Studio, que está atualizando aquele arquivo R, e que está gerando para mim os IDs de todos os recursos do meu ambiente. Então, programar aqui no ambiente Android é saber qual é o ID que você quer pegar para ter uma instância daquele objeto. Como é que eu sei qual é o ID? Já vai digitando, eu vou fazer de novo, tá? Ó. É muito semelhante ao Ansible, né? Semelhante a quê? Ao Ansible e ao Ionic. Isso aqui eles copiaram até antes disso, né? Se vocês lembrarem da disciplina de HTML inicial de vocês, tu tem um DOM lá, que é um modelo da tua página HTML com todos os recursos ali dentro. Aí tu tem os IDzinhos dos recursos e tu consegue acessar. É a mesma coisa aqui, eles copiaram de lá mesmo. Mas além disso, né, até a questão de um método unit, você tem que... Mesma coisa, é. Esse modelo de programação do Android aqui é aprendendo com o que não deu certo. Né? Antes do Android, programar para dispositivo móvel, o que a gente está desenhando aqui com especificação de arquivo XML, que é mais natural para quem está acostumado a fazer design de tela, porque o cara já fazia isso aí há um tempão nas páginas HTML, e era muito mais eficiente do que como é no Java e como era na programação para celular antes do Android, que é especificar a tela usando arquivo XML, é mais natural para o designer hoje, porque o cara está acostumado a fazer página web, HTML, que é a linguagem de marcação é diferente, mas a lógica é a mesma, do que o cara fazia antes, que ele programava o design também. Tá? Então, esses componentes que eu estou adicionando aqui, usando arquivo XML, para quem trabalhou com Java Swing aqui, que é o pacote de interface gráfica do Java puro, tu programa o design da tela também. Tá? Então era muito mais trabalhoso do que trabalhar com isso aqui. Então eles trouxeram para dentro do Android esse modelo de programação que é tu programa, tu especifica a tela usando um arquivo de uma linguagem de marcação e tu programa comportamento utilizando a linguagem de programação. Tá? O ambiente web é desse jeito, né? Usando JavaScript e HTML com CSS. Tá? Então aqui é a mesma coisa. Márcio, o que é o mais importante da aula de hoje? São essas duas linhas aqui, a linha 20 e a linha 28. É tu conseguir acessar o componente que representa um determinado componente de tela, a instância desse componente, e depois tu conseguir realizar operações em cima desse componente. O que tem que ficar da aula de hoje são essas duas coisas. Tá? Então aqui na minha linha 28, eu estou acessando o texto que estava gravado dentro desse componente de tela aqui. Agora eu vou fazer aqui, ó, edtinput, ponto, set texto, vou limpar a caixa de texto dele. Tá?
Vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse log daqui e vou jogar aqui para baixo. Ó. Só em vez da mensagem ser uma string, vai ser o texto que estava no input. Então, cada vez que o usuário clicar no botão agora, o que eu vou fazer? Acessar o texto que estava lá naquela caixa de texto que ele escreveu, limpar a caixa de texto e jogar lá no log aquele texto que o usuário digitou. Só o getText ele devolve com tipo. Ele é uma classe do tipo editable, que é editável. Tá? É uma superclasse da string, no Android, né? Mas ele não já devolve como string, não? Aí por isso que eu dou o toString aqui. Se eu tentar jogar direto... Aqui tá dizendo que meu erro, tá dizendo que quando dá o find by ID, ele disse que é o tipo view, só que o que a gente tá pegando é o edit text, né? Tá, você vai depender da versão do Android que está trabalhando. Se vocês tiverem esse erro aí, vocês vão fazer isso aqui, ó. Não é uma classe. Só toma cuidado para ver se o componente é do tipo edit text mesmo. Ele pode ser um label, que é um text view, né? Então aqui não é edit text. Então se for mesmo edit text, pode ser que tu tenha que fazer isso aqui, ó. Antes do find view by ID, tu tem que fazer o cache, o nome disso aqui é cache, tá? Tu tem que mudar o tipo para o tipo edit text, porque o find view by ID, ele retorna uma view, né? E aí tu tem que transformar essa view numa subclasse, né? Um filho dela que é do tipo fazendo cache, né? Isso aqui é a versão do Android que tá usando. Então eu vou digitar qualquer coisa aqui, ó, tá? E vou clicar no botão. Deixa eu só abrir o logcat aqui primeiro. Então aqui no logcat, ó, eu estou imprimindo na linha texto a mensagem que o usuário digitou e estou limpando aqui a minha caixa de texto. Se vocês forem testar em casa, no emulador, e vocês não conseguirem usar o teclado, aqui eu estou usando o teclado físico do meu computador, tá? Em algumas versões do Android que você estiver trabalhando, pode ser que o emulador ele esteja configurado apenas para você usar o teclado virtual aqui do emulador. Você não consiga digitar no teclado e o texto que eu estou digitando aqui aparecer na tela, como eu estou fazendo aqui. Vocês têm uma configuraçãozinha aí na preferências do Android Studio para linkar o teclado do computador para o teclado virtual do emulador. Botem no Google, teclado físico Android, teclado do simulador que eles ensinam a fazer. Tá, o que eu quero agora? Ó? Eu vou pegar esse texto aqui, fazer só mais um negocinho para terminar a aula de hoje. String, texto, edtlog, recebe, o log, ponto, o texto que está lá na caixa de log, eu vou concatenar esse texto aqui, o texto que o usuário acabou de digitar, tá? E eu vou edtlog, ponto set texto, edtlog. O que eu quero fazer aqui? Eu volto para esse código Java aqui já. Eu quero pegar esse texto aqui e jogar aqui, ó. E sair concatenando aqui todo esse texto que eu estou pegando da caixa de texto de cima e jogando na de baixo. Então a minha lógica é, pega o texto que está em cima, apaga essa caixa de texto e adiciona ele na caixa de texto de baixo.
Tranquilo aqui? Então vamos dar uma olhada aqui no Java mais uma vez, e aí eu paro aqui a gravação e a gente subo esse conteúdo aqui e vocês tentam seguir depois lá no Facebook, tá? No YouTube. O que é que eu fiz aqui, ó? Eu peguei o texto do primeiro caixa de texto lá que o usuário digitou, peguei o texto da segunda caixa de texto que já existia lá, concatenei os dois textos e salvei de volta na caixa de texto de log, que é aquela mais inferior que esse novo texto. Tá? Só dois parênteses aqui sobre todos esses métodos que eu estou falando até agora e como é que o Android foi projetado para funcionar. Tá? Para o Android, o mais importante de tudo que o Android faz é manter o telefone funcionando. Tá? Muito mais importante do que no desktop, em um celular, as funções básicas do telefone têm que estar sempre funcionando. Por quê? Porque às vezes o cara precisa fazer uma ligação de emergência ou receber uma ligação de emergência e o telefone está travado porque algum desenvolvedor fez alguma coisa que não deveria e travou o telefone. Tá? Então, por construção, né, por design, o Android foi pensado para bloquear qualquer tipo de comportamento inesperado de aplicação. Então não existe o caso de uma aplicação de desenvolvedor bloquear o telefone. A não ser que essa aplicação ela entenda, descubra uma falha no SO e aí explore essa falha para fazer um ataque de negação de serviço no telefone. Isso existe. Aos montes aí, tá? O Android, apesar de já ter evoluído bastante nesse sentido, tem muitas vulnerabilidades ainda quem quer fazer algum tipo de comportamento, vírus, um malware, por aí vai, consegue explorar. A grande maioria dessas vulnerabilidades são inseridas por desenvolvedores que não seguem algumas medidas de proteção que a plataforma pede. Mais na frente, perto do final do semestre, eu vou voltar para esse conteúdo e vou tentar mostrar para vocês algumas coisas que vocês podem fazer para proteger a aplicação de vocês de alguns tipos de ataque, tá? Aqui nessa linha aí, o que o Android proíbe que você faça? Proíbe que você bloqueie a sua tela com ações que demoram. O que é ação que demora para uma aplicação Android? Abrir conexão pela rede, acessar arquivo num celular, tá? Só para citar algumas, tem mais. Então esse tipo de ação, do Android 4.0 para frente, você é proibido de fazer na thread principal. O que é thread principal? O método onCreate, o método onPause, onRestart, esse método que eu criei. Então, o código que tu joga diretamente aqui no código Java da tua tela que tu está criando, vai rodar na thread principal e o Android do 4.0 para frente bloqueia que seja executado na thread principal. Ele vai lançar uma exceção de execução. Do Android 4.0 para trás, ele não vai deixar que esse código demore mais do que 200 milissegundos. Se tu botar um código que vai demorar um pouquinho mais nessa comportamento de tela, ele vai dar aquela exceção de ANR, né, que é Application Not Responding. A aplicação não está respondendo. Você deseja matar ou quer esperar? Eu poderia, por exemplo, aqui no onCreate, eu no clique do botão, botar um laço que não fica fazendo nada, mas só para demorar esse código aqui, para simular isso com vocês. Tá? Então vocês não podem colocar código nesses métodos que está na thread principal aqui, que demora. Tem que ser código que executa muito rápido. Instancia uma coisa, abre a conexão, liga o GPS, faz o código muito rápido e passa a execução e mostra o comportamento na tela. Ah, Márcio, eu quero fazer um código que na tela principal já mostra uma lista de coisas que eu estou buscando de um banco. Lista de livro, lista de, sei lá, de amigos, lista de e-mail. O que é que tu faz? Carrega a tela, mostra uma barra de progresso ou alguma mensagem dizendo que estou baixando conteúdo do servidor e quando aquele conteúdo estiver disponível, tu atualiza a tela. A gente vai ver como é que a gente faz isso depois.
Tá? Mas esses métodos que a gente está criando não podem ser métodos demorados. O Android tem uma série de classes e de componentes para permitir a execução de código que vai executar em background código que demora. Tá? Eu vou colocar esse código aqui no Cipro, para quem quiser já baixar. Toda aula que eu for gerando código aqui, termina a aula, eu compacto esse código aqui, coloco lá no Cipro. Tá? Vou tentar criar um GitHub, como eu falei para vocês aqui, da disciplina, para ir subindo esse código aqui no Git. Para quem já é mais versado em ferramentas baseadas no Git e conseguir utilizar, vocês vão conseguir baixar o código-fonte mais rápido de lá. Tranquilo?